Boa noite, comunidade acadêmica. Estamos aqui para dar início à primeira noite de apresentações da 23ª Mostra Científica, sendo exibida pela primeira vez no modo online. E neste momento, será apresentado o grupo de trabalho número 1 do curso de Educação Física. Grupo este composto por 7 trabalhos acadêmicos. O primeiro dos trabalhos será apresentado pelos acadêmicos Alan Carlos Steffen, Matheus Lemos da Luz e Vinícius Paliano dos Anjos. Orientamos que as perguntas, elogios, sugestões sejam realizados aqui no chat do YouTube. E assim que possível, o acadêmico estará respondendo aos questionamentos. Vamos conferir então a primeira apresentação. Boa noite a todos os ouvintes da Mostra Científica de Reinvenções e Produções da Uniplac. Meu nome é Alan Steffen. Matheus Lemos. Vinícius Paliano. Nosso tema de produção é o treinamento funcional na modalidade de futsal como prevenção de lesões. Nosso problema é como o treinamento funcional pode prevenir lesões em atletas de futsal, visando seu rendimento e transformando a vida profissional desse atleta mais longeva. Como objetivo, nós decidimos demonstrar a eficiência do treinamento funcional como forma de prevenir lesões na modalidade de futsal. Para isso, nós usamos a metodologia de elencar diferentes conteúdos na área estudada, onde posteriormente foram feitas análise dos dados coletados, para assim ser elaborada a revisão bibliográfica. Caracterização da modalidade de futsal atual. O futsal possui duas versões semelhantes sobre o seu surgimento. A primeira versão diz que começou a ser jogado no ano de 1940 na Associação Cristã de Moços, em São Paulo. Já a segunda versão sobre a invenção do futsal diz que ele foi inventado em 1934 em Montevidéu, na Associação Cristã de Moços da cidade de lá. Entretanto, começou a ganhar espaço no cenário brasileiro após a seleção brasileira ser campeã mundial no ano de 2008 e também no ano de 2012. Após os títulos e as conquistas do campeonato mundial, muitas crianças e jovens começaram a se espelhar no Falcão, que é considerado até hoje como o rei do futsal, tendo mais de 3 mil gols oficiais em sua carreira. A evolução e suas relações de sistema de jogo. O futsal atual é muito diferente do futsal antigo. Por quê? Com o passar dos anos, os treinadores e até mesmo os jogadores começaram a evoluir na parte técnica e teve muita evolução na parte tática. Ou seja, os jogadores necessitam também saber jogar sem a bola. Exemplo disso seria o quê? Dar um passe e saber para onde correr. Ou como finalizar, como antecipar uma jogada para ter maior ganho sobre seu adversário. Principais características da modalidade. O futsal, como no futebol, tem o objetivo principal marcar gols. É composto por um goleiro, o fixo, que seria, resumidamente explicando, como se fosse um zagueiro no futebol de campo. Os alas, que comparando ao futebol de campo novamente, seriam os laterais, e o pivô, que joga mais adiantado, mais perto do gol. O jogo de futsal tem 2 tempos cronometrados de 20 minutos e um tempo entre eles de 10 minutos corridos. A dimensão da quadra varia de 20 metros de largura por 40 de comprimento ou 17 de largura por 38 de comprimento. Pode passar para nós, Alan. Tá, classificação de lesões dos atletas de futsal. Vou falar o primeiro tópico aqui. Alto índice de lesões em membros inferiores. Então, atualmente o futsal é uma das modalidades que mais trazem lesões em membros inferiores em atletas. Por quê? Porque o futsal é uma modalidade que exige muito do atleta, giro de tronco, impactos, trocas de direção imediatas, tem que fazer inúmeros movimentos na hora, no ato, e explosão, giros,
como eu já falei, troca de direção, reação, tudo muito rápido. Então, exige muito, principalmente tornozelo, joelho, e solicita muito dessas partes inferiores. Então, como o nosso tema é o treinamento funcional voltado para isso, nós profissionais devemos atuar nesse campo, para que a gente prepare o atleta para atuar dentro de quadro e fazer com que ele diminua o risco para ele se lesionar. O segundo tópico, lesões traumáticas e lesões de sobrecarga. O que é a lesão traumática? Lesão traumática é a lesão, são aquelas lesões imediatas que acontecem na hora. Por exemplo, o jogador ali deu um pique, né, o famoso pique, velocidade, correr, sentiu a virilha. O exemplo é o entorse, né, que todo mundo conhece por torção, torci o tornozelo. Então, são essas lesões que são as traumáticas. Fraturas, luxação. Já a lesão de sobrecarga são aquelas lesões que acontecem gradativamente. Por exemplo, o atleta entrou ali, sentiu a coxa, saiu, esfriou um pouquinho, já melhorou e volta para o jogo. Isso pode aumentar o grave da lesão e fazer com que ele tenha um estiramento. Exemplos são pubalgia, tendinite, canelite, essas coisas. O terceiro tópico é o afastamento de carreiras para tratamento parcial ou completo de lesões. Sabemos que muitos atletas têm frustração, né, com isso, que acaba se lesionando e nunca mais consegue voltar a atuar em alto nível. Portanto, como eu já falei no primeiro tópico, nós como profissionais temos que estar nessa área, temos que procurar mais clubes para a gente atuar e conseguir preparar esse atleta, preparar ele condicionamento físico, para que ele tenha um melhor rendimento dentro de quadra e para que ele tenha também o menor risco possível de lesionar e que ele consiga atuar sempre em alto nível para que isso não atrapalhe na carreira dele. Pode passar. Sobre a caracterização do treinamento funcional, o treinamento funcional ele se classifica como você treinar habilidades do seu cotidiano, como agachar, subir escadas, pular, descer escadas, tá? Essa é a caracterização básica do treinamento funcional. O nosso objetivo, trazendo para o futsal, é transformar esses movimentos básicos para movimentos do futsal, como a mudança de direção, o pique de agilidade, o chute, o preparo para você poder apoiar o pé para o chute, tá? Esses são os principais objetivos do treinamento funcional para a modalidade futsal. Sobre as variações de superfície no treinamento, estuda-se muito que você pode treinar, além da quadra de futsal, sobre uma superfície de areia, onde você terá uma carga maior, tá? E estará trabalhando também a musculatura do seu atleta, assim prevenindo e aumentando, tá, o tempo de carreira desse atleta como um alto nível. A prevenção de lesões através do treinamento funcional. Sobre a adaptação do treinamento funcional, conforme as necessidades, nós podemos destacar que o treinamento funcional, por ser muito abrangivo, você pode adaptar ele, por exemplo, para um atleta que está precisando de um pouco mais de explosão, de agilidade. Então, você vai adaptar para aqueles movimentos básicos de explosão e agilidade. Ou aquele atleta que faz o famoso pivô. Você vai trabalhar bastante com mudanças de direção e chute. Isso tudo em adaptações no nosso treinamento. Trabalho de propriocepção e prevenção. Então, o trabalho de propriocepção está diretamente ligado com a prevenção. Por quê? Porque esse trabalho de propriocepção, ele traz inúmeros benefícios para o atleta, que dentro de quadro fará total diferença. Exemplos são o equilíbrio, força, e daí como a gente está falando de treinamento funcional, a gente pode trazer isso para dentro usando vários materiais, caixotes, bozu, bola suíça, todos que fará benefício para o atleta, como o Alan citou ali, pivô, por exemplo, ele sempre vai estar apoiado em outro jogador, então ele precisa de um certo equilíbrio. Então a propriocepção trabalha muito isso, sem contar no fortalecimento, né, de membros inferiores, articulações e tal, tendões, todos os ligamentos. Então a propriocepção é um dos trabalhos que mais ajudam aí para os atletas de futsal. Reabilitação e prevenção de novas lesões. Como o Alan citou anteriormente,
o treinamento funcional é muito abrangível, então a gente consegue trabalhar também com a reabilitação de atletas, visto que a prevenção não é 100% eficaz. Vai acontecer de ocorrer lesões, claro que vai, mas o objetivo principal é que a gente diminua isso. Na reabilitação, a gente pode estar utilizando diversos materiais, como bendes, até mesmo exercícios de força, para que a gente possa preparar o músculo para que o atleta possa retornar aos treinos e também aos campeonatos. Na conclusão do nosso trabalho, o treinamento funcional é uma das atividades que vem ganhando espaço por diversos motivos. Alguns deles são os ganhos nas valências coordenativas, cognitivas, de potência e resistência muscular e amplitude articular. São indicados para prevenir lesões e aumentar o rendimento nos esportes. Com os ganhos físicos, os exercícios realizados no treinamento funcional evitam lesões que podem comprometer toda aquela estrutura óssea, articular e muscular dos atletas. É natural que, conforme os acúmulos da prática esportiva, ocorram desgastes nas articulações. Outros fatores, como desvios posturais e sobrecarga nas articulações, podem contribuir para o surgimento de lesões. Então, é função nossa, do profissional de educação física, adaptar e desenvolver de maneira correta para prevenir os danos provocados pelo excesso de jogos. O fortalecimento muscular também é um ponto essencial do nosso treinamento. Fica aqui os nossos agradecimentos a todos os ouvintes da 23ª Mostra Científica. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado aos acadêmicos Alan, Matheus e Vinícius, e parabéns pela apresentação de vocês. Lembramos que os questionamentos aos acadêmicos devem ser realizados aqui no chat ao vivo. Se você está achando legal esse formato de apresentação, deixe o seu like e compartilhe o link desta live com os seus amigos. Se você está gostando, então deixe também seu comentário, que ficaremos muito felizes com a sua participação. Convidamos agora os acadêmicos Alisson Córdova Schneider e Jean Kizinski para fazerem a sua apresentação. Uma boa noite a todos, meu nome é Jean Kizinski. Meu nome é Alisson Schneider. O nosso tema do TC é a importância do treinamento resistido para a prevenção e controle do peso corporal de crianças e adolescentes. O sedentarismo é cada vez mais comum em crianças e adolescentes, dado uma vez que as comodidades que as crianças têm no dia a dia, como TV, internet, celulares, tablets, videogames, são muito fáceis de ser adquirido, gerando comorbidades como diabetes, hipertensão e algumas doenças cardiovasculares, associadas à inexperiência profissional que impede que os pais levem seus filhos às academias e estúdios para que esses sofram um programa de treinamento que gere resultados combatendo a questão da obesidade. Dados da OMS e Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde apontam que até 2025, cerca de 11 milhões e 300 mil crianças no Brasil vão apresentar a questão da obesidade. Então, com o objetivo compreender o treinamento resistido, como ele contribui para a prevenção e controle do peso corporal de crianças e adolescentes e justificar a crescente necessidade de contribuir profissionalmente para a qualidade de vida e mudança para um estilo de vida mais ativo desse público. Então, o objetivo geral seria evidenciar a contribuição do treinamento resistido nos processos de prevenção e controle da obesidade em crianças e adolescentes. O objetivo específico seria caracterizar o treinamento resistido como forma de contribuir para a prevenção e o controle da obesidade, destacando as características fisiológicas das crianças e adolescentes, conhecendo as características do treinamento resistido aplicados a crianças e adolescentes. A metodologia utilizada foi de revisão bibliográfica, dando ênfase na importância do treinamento resistido. O material que nós coletamos foram encontrados em sites especializados, com a procura de artigos e livros, sendo que a busca se deu no Google Acadêmico, Cielo e na base de dados da biblioteca da Uniplac.
foram encontrados cerca de 84 artigos e livros. Destes, o material que teve conteúdo relevante foram 19 artigos, sendo que as palavras-chave utilizadas foram treinamento resistido, musculação, crianças e adolescentes, obesidade e força. Então, o conceito de treinamento resistido ele é também chamado de treinamento de força, ou como todos já conhecem, a musculação. Ele realiza a força contra a resistência, através de máquinas, de pesos livres, através de elásticos e o próprio peso do corpo. Algumas alterações fisiológicas seria o ganho de força, a hipertrofia muscular, a redução do tecido adiposo e a própria manutenção do corpo. Passagem. Alguns benefícios efetivos do treinamento seria a parte do cardiovascular, parte respiratória, muscular, esquelética e endócrina. Obesidade eu vou falar um pouquinho o conceito de obesidade, que seria o excesso de gordura no corpo, e o caso do método eficaz seria a musculação. Ela se apresenta como uma opção viável e de grandes respostas metabólicas, anaeróbias e aeróbias. Então, as características fisiológicas de criança e adolescente, nós podemos notar que são pessoas que estão em desenvolvimento, que esse desenvolvimento se dá desde o nascimento até a fase adulta, passando pela questão, principalmente, do desenvolvimento motor, vão passar pelas fases de maturação biológica e fisiológica, principalmente na questão da adolescência, ali, da alteração hormonal e sexual. Então, é importante eles sofrerem bastante estímulos para que esse desenvolvimento se dê gradativo, progressivo e com qualidade. E sempre é importante, se a criança que vai entrar por um programa de treinamento, que faça uma avaliação antropométrica pelo profissional, para que esse conheça o corpo da criança e saiba qual o melhor método de treinamento e os melhores exercícios para se aplicar nesse indivíduo. Então, as características do treinamento resistido, ele tem como objetivo, então, a melhora das capacidades físicas, aumento das respostas metabólicas, como o Alisson já citou, o sistema anaeróbio e aeróbio. É importante fazer uma avaliação clínica também pelo médico antes, e a física, como eu já citei, para que tenha uma demanda maior do conhecimento do corpo da criança. Assim se faz uma montagem do programa de treinamento com uma maior qualidade, e o uso diversificado de materiais e equipamentos para que não se torne algo enjoativo, e sim prazeroso para a criança, que seja convidativo para ela. Falar um pouquinho das lesões. A gente falou a respeito dos benefícios que o treinamento ele traz para as crianças, mas também pode ocorrer algumas fraturas encontradas no pico de crescimento, da altura entre meninos de 12 e 14 anos. Quando não se é respeitado o aspecto fisiológico dessas crianças, algum dano pode ocorrer. Ele pode ser leves ou até graves. Pode passar. É importante lembrar que essas lesões, elas às vezes são mais comuns dentro de um esporte que a criança pratica, do que propriamente dentro da musculação, que a musculação bem aplicada, ela gera nenhum ou muito baixo nível de impacto sobre o sistema musculoesquelético do indivíduo. Então, como conclusão, a gente pode ver que é necessário conhecer o indivíduo e suas características fisiológicas, conhecer o princípio do treinamento resistido e todos os seus métodos e meios de utilização, para que se gere uma elaboração de um programa adequado, que vise a manutenção e controle do peso corporal desde a infância até a fase adulta, que se torna importante, e que tenha uma qualificação aprofundada sobre o treinamento resistido para crianças e adolescentes por parte dos profissionais e dos estabelecimentos que oferecem na prática de exercícios físicos.
nossas referências. E muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Muito obrigado, Alisson e Jean, e parabéns pela apresentação de vocês. Quero lembrar novamente que os questionamentos aos acadêmicos devem ser realizados aqui no chat ao vivo. E se você está achando legal e está gostando, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos o link das apresentações. O seu comentário também é muito importante para nós. Convidamos agora o aluno e acadêmico Bruno Camargo Souza para a sua apresentação. Boa noite, meu nome é Bruno Camargo, sou acadêmico da 8ª fase de Educação Física e hoje eu vou apresentar um pouco do meu trabalho de conclusão de curso. Estou fazendo uma revisão bibliográfica sobre a transmissão de SARS-CoV-2 em ambiente de academia. Começando com uma pequena linha do tempo do início da pandemia no mundo, 31 de dezembro de 2019 foi registrado os primeiros casos de coronavírus na cidade de Wuhan, na China, ainda de origem desconhecida. Em 12 de janeiro de 2020, o governo chinês notificou a OMS e já notificava que era um vírus novo, da família da MERS, da Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Em 16 de janeiro de 2020, o SUS, no Boletim Epidemiológico número 1, já reconhecia o evento na China. Em 26 de fevereiro, foi feito um painel do SUS confirmando a introdução do vírus no Brasil. 11 de março, saiu o Decreto Federal número 10.344, que colocava as academias como serviço essencial da área da saúde, e que foi o que deu origem à discussão do meu TC. Falar um pouco sobre o que é o coronavírus. O coronavírus, o SARS-1, a SARS-2 e a MERS, são vírus da família Coronaviridae, e eles têm esse nome da palavra corona, que é espanhol para coroa, por causa dessa pequena coroa de espinhos de proteína S que tem ao redor dele, que é o responsável por ele infectar células humanas. Nossos receptores reconhecem essa proteína. De acordo com o levantamento, o SARS-2, ele é o 7º coronavírus a infectar humanos. Vamos lá, minha problemática. Em diversos meios acadêmicos, jornalísticos e legislativos, iniciou-se um amplo debate sobre a eficácia das medidas de distanciamento, bem como a relação custo-benefício da manutenção da prática de atividade física em meio ao período de pandemia. Buscamos compreender e analisar a relação risco-benefício entre o contágio e o fortalecimento imunológico a partir da prática de exercício físico e avaliando as características que influenciam o espalhamento viral. Materiais e métodos. Como é uma revisão, foi levantado artigos que falassem sobre o SARS em 2020, produzidos em 2020, sobre treinamento e sobre transmissão em academias. Eu usei as palavras-chave em português: SARS, exercício físico, transmissão em academias; em inglês, SARS, workout, transmission, genes and exercise. Foi investigado 5 bases de dados: o Google Escolar, em português e em inglês, a Nature, PubMed, a British Journal of Medicine. Total de 145 artigos encontrados e selecionados 19. Aqui a gente vai abordar especificamente 2, e a gente vai ver o que eles significam numa revisão, o que eles dizem pra gente. O primeiro é a reabertura randomizada de academias durante a pandemia Covid-19, e o segundo é a doença de coronavírus associada à academia de dança na Coreia do Sul. Vamos ler o primeiro. O primeiro, ele foi produzido em Oslo, na Noruega, um país do norte. Data do início dele foi dia 22 de maio de 2020, a data de publicação dia 25, logo 3 meses depois, foi bem rápido. Ele ainda não foi aceito por pares, ele é um pré-print, ele não foi revisado e ele está nisso desde quando ele foi publicado. O método, eles selecionaram randomicamente 3.764 indivíduos, e desses criaram 2 grupos, um grupo que deveria treinar normalmente, outro grupo que que deveria ficar em casa. Vale notar que Oslo estava com todas as academias fechadas por decreto e foram abertas exclusivamente para este estudo. Os resultados foram somente um teste positivo em 1.896 indivíduos.
A questão é a seguinte: dado que eles tinham um grupo médio, um grupo de umas 1.500, 1.800 pessoas para treinar, cerca de 600 delas tiveram uma frequência muito baixa, o que as chances de elas se exporem ao vírus se tornam muito baixas. Também a curva de infecção que a gente vai ver mais para frente da Noruega, ela estava bem, como eu posso dizer, baixa. O dia que mais teve infecções durante os 3 meses de estudo foram 40 infecções. Isso, Lages, a nossa cidade, tem uma taxa de infecção muito maior do que a da Noruega. E eles concluem no estudo que se medidas de higiene e distanciamento podem ser alcançadas, nós assumimos que seria seguro reabrir as academias. Embora não esteja claro se nossos resultados se aplicam a áreas com taxa de incidência de Covid mais alta. Então, por mais que eles tenham tido somente um caso de infecção, esse estudo ele mostra para a gente que se a situação está controlada, não é a academia que vai descontrolar. Já esse daqui vai mostrar para a gente que se a situação está descontrolada, a academia vai seguir o mesmo ritmo. Vamos lá, esse daqui eles fizeram o acompanhamento da cadeia de transmissão de coronavírus na Coreia do Sul em uma cidade. Eles acompanharam retroativamente 6 professores de dança que foram infectados em um mesmo workshop. Eles separaram em primária, quem teve contato direto com o instrutor, secundária, quem teve contato com os alunos, e terciária, contatos extras. Eles conseguiram traçar ao todo 217 contatos primários, e desses 217 resultaram em 57 infecções, uma taxa de infecção de 26,3%, uma taxa total. A gente pode ver que o instrutor B, que tem as maiores taxas, tem a turma na academia 7, tem uma turma com 44,4% de infecção, e na academia 2, uma turma com 66,7% de infecção. É uma taxa bem alta. Os autores indicam que a característica das salas eram turmas grandes, para espaços pequenos, e fazendo uma atividade de alta intensidade aeróbica, que é a dança latina. Os autores destacam que o instrutor C, que trabalhava na mesma academia, na instalação esportiva 9 do instrutor B, que era professor de Pilates, e Pilates que é reconhecidamente com uma carga aeróbica muito menor, as mesmas instalações, só que uma atividade física de menor impacto, ele não teve nenhuma taxa de infecção. 25 alunos, nenhum caso de infecção. Essa é a curva de infecção da Coreia do Sul, do país inteiro. Essas 3 setas ficaram pequenas aqui. A primeira mostra o workshop de dança, a segunda mostra um lockdown, quando foram fechados, fechou todo, e daí houve mesmo um período de discussão, 3 dias depois foram fechados, inclusive a academia. Nota-se uma subida, quando entra um lockdown, uma queda, e posteriormente uma subida abrupta para mais de 800 casos, quase 900 casos. Essa curva de infecção foi plotada pelo estudo e é referente só às infecções dos instrutores. Note que dia 27, quando tem o pico, corresponde parcialmente ao mesmo pico que tem ali onde está marcado o lockdown, que foi o dia que foi fechado. O que isso pode dizer para a gente? Que a situação na Coreia do Sul estava descontrolada, com o mantimento das aberturas, mantendo as academias abertas, a curva epidemiológica ligada a infecções dentro de academia vai seguir o padrão que está fora das academias. Então, eles concluem que a baixa intensidade do Pilates e da Yoga, que é do instrutor C, não causaram os mesmos efeitos de transmissão das aulas de dança fitness, que são mais intensas, por causa da maior possibilidade de infecção através de gotículas. Exercício vigoroso em espaço confinado devem ser evitados durante o surto atual, assim como nas reuniões públicas, mesmo em pequenos grupos. A gente tem que entender que, por mais que seja feito um estudo clínico randomizado duplo cego, ele sozinho não é evidência para que uma decisão seja tomada. A gente tem alguns estudos que mostram que atividade física durante o surto de coronavírus vão ajudar a pessoa a manter a sua saúde, mas você vai ficar assintomático e ainda assim vai transmitir. Esses instrutores,
dos 6 instrutores, nenhum foi sintomático. Todos são assintomáticos e, mesmo assim, causaram uma cadeia de transmissão que vai resultar aqui no final um total de 112 infecções. Então, mais de uma evidência a favor ou contra tem que ser levantada quando você vai tomar uma decisão importante que vai afetar a vida das pessoas. Aqui a minha bibliografia. Muito obrigada, Bruno, pela sua apresentação e parabéns. Se vocês tiverem comentários ou perguntas, questionamentos para fazer para os acadêmicos, façam pelo chat, que assim que possível, eles entram em contato e respondem também pelo chat. E se vocês estão gostando, não esqueçam de deixar o like, certo? Convido agora, então, o acadêmico Bruno Dias Melo para fazer a sua apresentação. Olá, meu nome é Bruno Dias Melo, sou acadêmico da 4ª fase de Educação Física da Uniplac e hoje vou apresentar o projeto Pilatear. Quero iniciar desejando a todos uma boa noite, em meu nome, da professora mestre Simone Regina Alves Júlio Rauch e de todos que já participaram desse projeto. Iniciamos nossas atividades na Uniplac em setembro de 2019 por meio do artigo 171, que garante bolsas de pesquisa e extensão acadêmicos de graduação das universidades privadas do Estado. Inicialmente, eu e a professora Simone tínhamos o desejo de trazer para a Uniplac alguma coisa que impactasse positivamente na vida da comunidade. E hoje, enquanto profissionais de saúde, precisamos olhar para as pessoas não só enquanto capacidades físicas, visto que o século XXI é o século dos problemas psicológicos. Santa Catarina hoje é o 2º estado brasileiro com os maiores índices de depressão, e do ponto de vista físico também temos as grandes jornadas de trabalho, que além do estresse excessivo, prevêem desvios posturais e lesões a longo prazo, o que pode ser evitado ou minimizado através da intervenção do exercício físico. Nosso objetivo geral é melhorar a qualidade de vida dos participantes, entendendo essa qualidade de vida enquanto saúde naqueles 4 fatores, e os nossos objetivos específicos: aliviar as dores, aumentar a flexibilidade muscular, reduzir o estresse, melhorar a percepção motora, promover correção postural, prevenir lesões, melhorar o equilíbrio, diminuir os índices de depressão e promover a interação social. Uma das exigências do artigo 171 era um projeto que contribuísse para o desenvolvimento regional. E para pensar em desenvolvimento regional, o principal, acreditamos, é pensar na qualidade de vida das pessoas que moram nessa região. E a escolha do método Pilates, devido a ser uma prática facilmente adaptada, que abrange o corpo todo, e que trabalha além das capacidades físicas do relaxamento, devido a ser uma prática mais lenta e calma, e também a seus exercícios respiratórios. Nosso público são acadêmicos, docentes e funcionários da Uniplac, e também a comunidade lagiana. Já atendemos indivíduos de 17 a 85 anos, de ambos os sexos, admitidos através de inscrição por ordem de procura. Temos, em geral, um público médio de 33 pessoas, reduzido agora no período de pandemia, e o nosso critério de exclusão, devido à grande procura, para ser justo com todo mundo, são 2 faltas consecutivas não justificadas. Nossa metodologia é dividida em 3 fases. Eu realizo um intenso estudo de bibliografia, a fim de ter um maior embasamento na prescrição dos exercícios. Tenho um contato direto com a orientadora. Ela está presente em todas as sessões, nos encontramos cerca de meia hora antes. Ela está sempre me assistindo e me auxiliando na prescrição e nas devidas correções. Buscamos atender às demandas do público com o qual trabalhamos. Sempre realizo a preparação da sala de aula, usamos esses materiais de apoio fornecidos pela Uniplac, e no final de cada sessão temos um relaxamento induzido ou uma dinâmica de interação social. As sessões acontecem às segundas-feiras, das 17 horas às 17h50, no Laboratório de Lutas do Centro de Ciências da Saúde da Universidade. No primeiro semestre, utilizamos como método de mensuração o teste do terceiro dedo ao solo, no qual submetemos o indivíduo a uma flexão ventral de tronco, e a partir dessa flexão medimos a distância do terceiro dedo até o chão. Quanto mais próximo, maior o nível de flexibilidade. Graficamente, temos aqui no eixo vertical o número de participantes, no eixo horizontal as distâncias. Quanto mais à esquerda ou mais próximo do zero, maior a flexibilidade, então.
A primeira mensuração foi feita no dia 16 de setembro. Vemos aqui um grande nível de encurtamento e após uma intervenção de 3 meses já se destaca mais a barra vermelha aqui à esquerda, mostrando que a flexibilidade aumentou, atendendo o nosso objetivo específico de melhorar a flexibilidade e também a mobilidade articular. Aplicamos um questionário questionando os participantes sobre o local onde tinham mais dor e o nível dessa dor baseado na escala EVA. Questionamos também o seu humor, a dificuldade para baixar-se e voltar à posição em pé e como consideravam o relacionamento com as pessoas. Aqui a tabela de nível álgico, bastante participante relatando dor lombar, e após a intervenção a gente vê uma diminuição nesses níveis de dor ou até um desaparecimento, como é o caso aqui do indivíduo 9. Em relação ao humor, tivemos um aumento aqui no nível ótimo após a intervenção. Em relação à dificuldade de abaixar-se e voltar à posição em pé, o gráfico se inverte, mostrando que algumas pessoas perderam essa dificuldade. Em relação ao relacionamento também, destaca-se aqui um nível ótimo após a intervenção. Aqui fotos das nossas sessões, sempre com acessórios variados, buscando diversificar os exercícios. A sala sempre cheia nesse primeiro período. E aqui iniciamos o isolamento social, onde o nosso contato passa a ser exclusivamente remoto. Eu prescrevo os exercícios por vídeo da minha casa e os participantes realizam das casas deles e compartilham as experiências com a gente, mandam fotos. Os exercícios são elaborados de forma simples, visando que os participantes consigam fazer sem erros e sem dificuldade, mas não simplista, porque procuramos manter um programa de exercícios que faça sentido de acordo com aqueles objetivos que a gente propôs. Como não foi possível mensurar pessoalmente os participantes, pedimos depoimentos para fins de relatórios. Aqui um primeiro relato, foi maravilhoso conhecer esse projeto através da professora Simone, que nos encaminhou para as aulas. Estávamos precisando muito de fazer pilates, foi muito bom para a nossa saúde mental, física e emocional. E foi bom conhecer o Bruno com suas aulas maravilhosas. Estou me sentindo muita falta e gostaríamos de continuar. Obrigada por tudo. Então, aqui mais alguns relatos, sempre destacando que diminuíram as dores, que ajudou na interação social. Todos esses relatos estão disponíveis no nosso relatório final, entregue na Uniplac no semestre passado. Aqui, uma de nossas alunas compartilhando seus exercícios de casa. E aí, finalmente, retomamos as atividades presenciais no início desse semestre, limitando a 10 participantes por sessão, né, a fim de manter o distanciamento social. Passamos a aferir os sinais vitais, destacando aqui temperatura e saturação parcial de oxigênio, que são dados indicativos de um possível diagnóstico de COVID ou de problemas respiratórios. Todos os participantes usam máscaras e nós dois usamos EPI específico fornecidos pela universidade. A inserção de exercícios aeróbios, entendendo que muitos participantes ficaram em casa durante muito tempo e que essa reabilitação do sistema cardiorrespiratório é importante para a retomada das atividades do dia a dia. A transmissão remota via WhatsApp para os participantes que são do grupo de risco e optam por fazer de suas casas. Então, além do trabalho presencial, a gente transmite em tempo real para os participantes que estão em casa e optam por essa modalidade. A escala de Borg, muito conhecida por quem é da educação física, usamos a fim de ter um parâmetro para que no final dos exercícios cardiorrespiratórios os participantes deem uma nota para esse esforço exercido. E a partir dessa nota a gente pode acompanhar a evolução deles. Aqui, mais fotos já referentes à nossa retomada. Abraçamos a campanha do Outubro Rosa, que a professora Simone está fazendo a orientação do autoexame. Os participantes que estavam presentes no dia estavam usando a nossa camiseta do projeto Pilatear, que tem a logo do projeto, a logo da Educação Física e da Uniplac. Foi desenvolvida e confeccionada em tecido dry fit, que é essencial que é mais adequada para a prática do exercício físico. A nossa comunicação é feita através do grupo do WhatsApp com todos os participantes, da nossa página no Instagram e da divulgação nos canais oficiais da Uniplac sempre que possível para que as pessoas conheçam mais o nosso trabalho e nos procurem mais. Os nossos resultados foi uma evidente eficácia, conforme os dados que eu apresentei, uma boa aceitação do público e da comunidade acadêmica,
Particularmente para mim, agregou muito conhecimento teórico e uma visão do campo de atuação profissional, e tivemos êxito em promover a prática durante a quarentena, fazendo um adendo de que foi um período de exceção que não substitui o contato presencial com as pessoas, assim como muitos profissionais de educação vêm defendendo. Nossas referências bibliográficas, e parafraseando Joseph Pilates, seu corpo é seu maior bem, ele guarda e reflete sua alma, cuide dele como se fosse uma pedra preciosa, e nós o lapidaremos. Nossa página no Instagram aqui abaixo, para quem quiser conhecer mais do nosso trabalho. Muito obrigado a todos que assistiram à apresentação, desejo-lhes uma boa noite, e deixo o convite aqui para que vocês vão nos conhecer assim que possível. Muito obrigada, Bruno, e parabéns pela sua apresentação. Os questionamentos já estão chegando, e se você tiver questionamentos para o Bruno ou para qualquer outro trabalho apresentado nesta noite, por favor, faça aqui no chat ao vivo. E não esqueçam de deixar o seu like e passar o link aos seus amigos e convidados para que também possam prestigiar as apresentações desta noite. Vamos assistir agora a apresentação dos acadêmicos Bruno dos Santos da Paixão e Leonardo Pereira de Lis. Boa noite a todos, me chamo Leonardo Pereira de Lis, meu colega o Bruno dos Santos da Paixão, e para a 23ª Mostra Científica da Uniplac, vamos apresentar nosso pré-projeto do trabalho de conclusão de curso. Nosso orientador é o Paulo Roberto Alves Falck, e nosso curso Educação Física Bacharelado. Seguindo, temos o nosso tema, que é a prevenção e o tratamento da lombalgia crônica através do treinamento resistido. Falando um pouco sobre a nossa problemática. Então, o conceito de lombalgia, ela é toda e qualquer dor na região lombar que percorra por um determinado prolongado período de tempo. Muito disso se deve ao contexto atual em que a gente está inserido. Ela, por ser uma patologia de alta incidência, a gente traz no nosso trabalho que aproximadamente 85% da população mundial já teve desconforto na região lombar em algum momento da vida, e muito disso se deve ao conceito atual que a gente está inserido. A gente sabe que com o avanço da tecnologia, os ambientes de trabalho também evoluíram muito, e muitas das pessoas fazem a sua atividade laboral e funcional de trabalho em ambientes sentados, que ficam muito tempo com uma postura errônea. Muitas vezes, por estar usando computador, celular, ela adota uma postura que pode desviar, ter um desvio postural, e isso a longo prazo acarreta a lombalgia crônica. Muitas vezes o tratamento para ela se dá por via medicamentosa, por meio de anti-inflamatórios, analgésicos e etc. Nós, no nosso trabalho, vamos abordar o treinamento resistido como uma metodologia e verificar sua eficácia por meio de embasamento teórico. Diante de todo esse exposto, a nossa questão problema, que é como o treinamento resistido se torna efetivo no tratamento e prevenção da lombalgia crônica. Seguimos para os nossos objetivos. O objetivo geral: analisar a efetividade do treinamento resistido no tratamento e prevenção da lombalgia crônica. Nossos objetivos específicos: pautar exercícios eficazes no tratamento e prevenção da lombalgia crônica, expor os efeitos do treinamento resistido em indivíduos lombálgicos e elucidar o conceito da lombalgia, sua incidência e causas. Para tal, nós utilizamos a seguinte metodologia: por meio de revisão bibliográfica, contemplar o tema da lombalgia crônica e como essa pode ser tratada e ou prevenida por intermédio de um profissional de educação física, utilizando para este fim a metodologia do treinamento resistido. Para isso, a gente buscou utilizar, como embasamento teórico, artigos todos datados do último milênio para trazer dados mais recentes, né, e com comprovação efetiva, e também buscar de profissionais de educação física e ou de fisioterapia, também por essa questão de aproximar da nossa realidade e da nossa área, para a gente tratar do treinamento resistido como um método efetivo no tratamento e na prevenção da lombalgia crônica.
Boa noite. Como meu colega já me apresentou, meu nome é Bruno, sou acadêmico de Educação Física. Então, vamos seguir para o referencial teórico. Plotando com nossos objetivos, qual é o elucidar o conceito da lombalgia, sua incidência e causa. Então, no início do referencial teórico, a gente traz o conceito de lombalgia crônica. Eu trouxe uma referência teórica aqui para a gente entender um pouquinho sobre a lombalgia crônica. Segundo Barros et al., 2011, página 227, a lombalgia é um sintoma de etiologia multifatorial, acomete ambos os sexos e apresenta alta incidência na população economicamente ativa, incapacitando temporária ou definitivamente para execuções de atividades profissionais. Então, a lombalgia crônica é algo que pode afastar o indivíduo de suas práticas laborais, que são o seu trabalho ou até a atividade do seu cotidiano. A incidência dessa lesão ela é uma incidência muito alta, então o que torna uma patologia comum dada a incidência alta que ela é. Então ela é comum devido à incidência, no caso ela tem uma incidência muito alta. Então as causas da lombalgia crônica, como eu já falei, ela é multifatorial, então ela pode ter diversas causas e não somente uma causa isolada. Outro objetivo nosso era pautar os exercícios eficazes no tratamento e prevenção de lombalgia crônica e expor os efeitos do treinamento resistido em indivíduos lombálgicos. Então, esse é o nosso próximo tópico, que era o treinamento resistido em lombalgia crônica, que a gente traz exercícios eficazes no tratamento e também na prevenção da lombalgia crônica, como fortalecimento do core, fortalecimento de paravertebrais, exercícios como agachamento terra e afundo, entre outros. A importância do profissional de educação física na prevenção e tratamento na dor lombar crônica. Então, a gente expõe que o profissional de educação física é importante para determinada área, que é na prevenção e tratamento dessa patologia. E também que essa é uma área emergente à educação física, dada a incidência da lesão. Conclusão: a incidência da patologia denominada lombalgia crônica é recorrente e reincidiva, como visto no decorrer da discussão, tornando a mesma uma patologia de alta incidência, e suas causas multifatoriais, fazendo dessa patologia uma área relevante e emergente para profissionais de educação física, que podem atuar tanto no âmbito da prevenção de lesões, quanto na reabilitação desses indivíduos. Então, essa é uma área muito emergente dos profissionais de educação física. É uma área que necessita desse apoio, pois a incidência é muito alta, então acomete grande parte da população e é de suma importância que o profissional de educação física esteja apto para trabalhar com tal público. Logo depois vêm as nossas referências. Muito obrigado, boa noite. Obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado ao Bruno e ao Leonardo. Parabéns pela apresentação de vocês. Lembrem-se de fazer perguntas aos acadêmicos que já apresentaram. Pode ser durante a apresentação ou logo após, aqui no chat ao vivo, ok? E também deixe seu link, seu like e transmitam o link para convidados para que também acompanhem conosco as apresentações da noite. Aproveito também para parabenizar mais uma vez todos os acadêmicos deste grupo de trabalho do curso de Educação Física e também, fazendo o fechamento, desta sequência de apresentações, eu parabenizo toda a equipe organizadora da 23ª Mostra Científica da nossa querida Uniplac. Sendo assim, agradeço imensamente a participação e a audiência de todos vocês e os convido para estarem conosco amanhã à noite, assistindo ao segundo grupo de trabalhos do curso de Educação Física. Muito obrigado e até lá!